saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. A mesa aqui, os nossos companheiros também. A todos a paz do Senhor. Paz, Senhor. Glória a Jesus. No episódio de hoje, vamos trazer a experiência de Eliseu. Então, o chamado que Deus fez a Eliseu para ser profeta. No primeiro momento, junto com Elias, mas depois Elias se foi e ele ficou dando seguimento a esse chamado maravilhoso. 1 Reis, capítulo 19, versículo 16. E também a Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias, e o servia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, Eliseu estava ali no seu trabalho cotidiano, que já nos mostra uma coisa muito importante, né? Deus chama sempre o homem ocupado, né? É o que está trabalhando, dando duro ali, né, para ganhar o pão cotidiano, e que nem fazia ideia do que estava acontecendo, né? Porque é surpreendente o chamado de salvação. Glória a A Jesus. pessoa não está pensando em nada, está ali cuidando do seu trabalho, do seu dia a dia, mas chegou o profeta, né? Chegou o profeta, e o que pode mudar a vida do homem, guarde bem isso, você que está nos ouvindo, é só a profecia. O que é a profecia? A profecia é a palavra que vem da parte de Deus. Elias era profeta do Senhor, e Deus mandou Elias ir atrás de Eliseu e fazer o chamado. Então, o chamado não era de Elias, o chamado era de Deus, através de Elias, por profecia. Portanto, a palavra de Deus diz assim: se hoje ouvides a sua voz, a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Eliseu ouviu, atendeu, naturalmente, no primeiro momento, quando foi despedido dos pais, Elias já o repreendeu: olha, vai e volta, né? Porque é muito perigoso quando a pessoa vem para a igreja, recebe o chamado e quer ir lá se misturar com a família. Por isso que a Bíblia diz assim: deixará o homem, não deixará o homem não. Quando o Senhor chamou a Abraão, mandou que ele deixasse a sua família, a sua terra, a sua parentela, e se unisse à igreja, ao projeto de Deus. Então, o chamado é imperativo, o chamado é soberano, o chamado é de Deus, é por profecia, e não aceita negociação, né? Vai e volta. E o que a Bíblia diz? Que Eliseu foi e voltou, e não só voltou, como pegou os bois e desfez também, né? Mudou de vida completamente e seguiu Elias. Isso foi agradável ao Senhor, que o confirmou como profeta, e quando Elias foi arrebatado, porque Elias foi um profeta do Senhor tão usado que a Bíblia diz que ele foi arrebatado, ele foi elevado ao céu num carro de fogo, né, vivo. E Eliseu ficou no seu lugar para dar seguimento a esta obra maravilhosa. E é esta obra profética que nós estamos estudando aqui, aprendendo e vivendo. Por isso a importância desse programa para todos que nos ouvem. Vamos, então, ouvir as considerações aqui de todos os companheiros aqui à mesa.
chamado de Eliseu se dá em um momento muito difícil para Israel, porque havia um reinado de Acabe, tinha unido com Jezabel. E Jezabel fazia o que não agradava ao Senhor e perseguiu os profetas do Senhor. E Elias sofreu isso de tal maneira que ele se escondeu, e quando Deus pergunta o que ele estava fazendo naquele lugar, ele fala: só eu fiquei. Mas ele se esquecia que havia 7.000 que Deus tinha preservado, a sua herança, que não se curvaram ao que Jezabel queria, que era a adoração a Baal. Mas, neste momento, havia Eliseu, uma pessoa rica. A palavra fala que ele era filho de Safate, da cidade de Abel Meolá, que ficava no Vale do Jordão. Então, nós pensamos assim: Vale do Jordão, tudo próspero, tudo fértil. Ele era rico, tinha juntas de bois. Quando naquele momento Deus fala com Elias: unge Eliseu como profeta. Então, a partir dali, a vida de Eliseu se transformou. Mas Deus chama os que guardam a herança no coração. Assim foi no livro de Juízes. Todos os juízes foram chamados porque eles guardavam a herança de Deus no coração. Então, quando Deus chama a Eliseu para estar junto de Elias, havia toda uma profecia que ele seria muito usado. Então, ele vai, ouve o chamado e passa a seguir a Elias, desejando saber tudo que Elias tinha recebido do Senhor. Miguel, só completando o seguinte: a gente sempre fala que no projeto de salvação existe a eleição, o chamado e o processo. A gente pode ver isso claramente, né? A eleição, o Senhor falou com Elias lá atrás, vai e unge, quer dizer, Deus já tinha esse projeto. O chamado foi quando Elias, né, joga a capa sobre Eliseu. E o processo, então ele passa a seguir a Elias, né? Fica muito claro ali, né, todo o processo da salvação. E Elias, ele tem foi um profeta usado por Deus, e a gente vê em muitos momentos Elias como tipo de Jesus, como o restaurador de altares. Jesus é aquele que restaura vidas para o reino de Deus. Elias aqui chega diante de Eliseu e faz um chamado de Deus. Quem chama para a salvação é Jesus. Jesus é que se revela para a salvação. E um aspecto muito interessante é como que foi o chamado de Eliseu. Estava ali no trabalho e tudo, Elias passou do lado e jogou a capa. E essa capa de Elias, ela tem um significado profético, diferente de outros chamados. A gente vê sempre alguma palavra da parte de Deus, alguém dizendo algo, mas nesse chamado desse profeta Eliseu, Elias não falou nada. Elias chegou do lado e jogou a capa sobre um homem que estava trabalhando. A capa que Elias jogou, ela tem um aspecto profético. Porque a capa que Elias usava é a que ele se apresentava diante de Deus. Quando Elias estava no Monte Horebe e Deus falou com Elias, a palavra diz que ele colocou o rosto numa capa. Era aquela capa. Quando ele encontra Eliseu, ele lança sobre Eliseu a capa. Quando ele vai passar o Jordão, a palavra diz que Elias dobra a capa, encosta no Jordão e o Jordão se abre, eles passam a seco. Quando Elias é arrebatado, aquela capa cai e Eliseu pega a capa. E ele pega aquela mesma capa, encosta no Jordão e o Jordão se abre. Essa capa, ela tem um aspecto profético, porque normalmente ela era feita de pele de animal. Ela ia resistir às intempéries. Ela ia resistir ao tempo, tinha que ser resistente. E profeticamente aponta para o sacrifício de Jesus. Aquele que entregou a sua vida, derramou o seu sangue puro, inocente, mas é no sangue de Jesus que nós encontramos o perdão. É no sangue de Jesus que nós encontramos a misericórdia. Essa entrega, o sangue representando
o espírito de vida que ele derramou para salvar as nossas vidas. Tanto que quando Jesus estava na cruz, o sangue caiu, quando caiu no chão, o Senhor operou maravilhas. E a mesma coisa essa capa representando o sacrifício de Jesus. Quando nós vamos lá no passado, encerrando esse comentário, Adão e Eva não foi diferente. O Senhor chamou lá pelo jardim, Adão, onde estás? E Adão se escondia de Deus, e a palavra diz que eles viram que estavam despidos e fizeram uma veste de figueira, de árvore, temporal, e o Senhor então dá a eles uma veste de um animal que foi sacrificado por eles. Então, essa capa é as vestes da salvação que nós encontramos em Jesus, para testemunharmos que Jesus morreu, mas ressuscitou e está vivo. Glória a Jesus. Maravilha. Nós gostaríamos de falar sobre o chamado de Eliseu. O pastor Miguel mencionou, né, que Eliseu estava lavrando a terra, né, com 12 juntas de bois, e estava na 12ª. Muito bem. O que é a terra? A terra fala das coisas dessa vida. E o arado? O arado são os instrumentos, né, que a pessoa usa para vencer essa vida, para ter sucesso nessa vida e tudo mais. Mas tem uma coisa interessante no arado, é o seguinte, o arado normalmente ele era puxado por bois, né? E quando a pessoa está arando a terra, ele fica preso à terra. Então ele tem até que fazer força, né, no arado para que o arado ele continue ali sucando a terra. Então o arado ele fala exatamente de poderes, né? O boi fala do poder da carne, são poderes que prendem um homem cada vez mais a essa terra. Então, é o poder político, poder social, poder econômico, dinheiro, família, tantas coisas que prendem as pessoas a esta vida. E Eliseu já tinha lavrado já com todas as juntas, né? Já estava na 12ª. Mas foi naquele momento que Elias passa e joga a capa sobre Eliseu e ele entende o seu chamado. Então, acontece o seguinte, a única coisa que pode desprender o homem, né, das coisas desta vida para que ele possa servir ao Senhor é o chamado de Deus, é o poder do sangue de Jesus, como bem mencionou, né, o pastor Alonso. Então, o Senhor ele quer nos desprender desta vida para que nós possamos alcançar algo maior, que é exatamente a vida eterna. E é interessante, na parábola das bodas, uma das desculpas, né, daqueles que rejeitaram o convite foi exatamente essa: eu comprei uma junta de bois e vou experimentá-lo. Então, quando a pessoa está presa às coisas da vida, ele rejeita até o convite para a grande festa da salvação que vai haver na eternidade. E eu queria completar aqui com aquilo que o pastor Kleber falou. Jesus falou assim: aquele que não deixar pai, mãe, irmão, tudo por amor de mim, né, não é digno de mim, então não vai receber vida eterna. Então, quer seguir a Jesus? Então tem que deixar pai, mãe, irmão. Mas o que... então quer dizer que eu quero servir a Jesus, vou ter que sair de casa. Não é sair de casa, não. Você vai continuar dentro de casa. Mas deixar pai, mãe, irmão, significa o seguinte: você não vai deixar que a opinião deles te impeça de servir ao Senhor. Então o Senhor te chamou, então amém. Então ouça a voz do Senhor. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E há um outro aspecto maravilhoso no processo da salvação, né? Porque você tem a eleição, né? Então Deus elegeu a Eliseu, chamou Eliseu, e depois ele passa a seguir, né, ali a Elias. Mas
neste processo, o batismo com o Espírito Santo. Então é fundamental, você que aceitou Jesus, clame ao Senhor. Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo, eu quero receber o batismo com o Espírito Santo. É fundamental. Fundamental. É o ponto aí que usamos hoje uma expressão muito comum hoje no mercado, né, empresarial, que é disrupção. Para você romper com o mundo, você precisa de ser cheio do Espírito Santo. É o poder que Deus dá ao homem para ele vencer a carne e vencer a si mesmo. Vencer o mundo, vence tudo. E o Espírito Santo foi derramado, quer dizer, é uma dispensação de Deus para o para o servo, para ele vencer. Então ele não tem nem desculpa. Por exemplo, o que está te prendendo? Ah, não, então eu não tenho força, não tenho isso, tenho aquilo. Por quê? Porque está faltando estar cheio do Espírito Santo. Quando a igreja saiu, quando ela nasceu, né? Porque Jesus pregou ali e levantou os discípulos, cerca de 120. Mas a igreja, quando esses 120 discípulos foram batizados com o Espírito Santo, é poder para testemunhar. Olha, perderam o medo, perderam tudo, não tem nada que prende mais. Então, não tem limite mais. Pastor Kleber, é interessante você falar do batismo com o Espírito Santo. Olhem só a situação dos discípulos. Eles estavam acuados, perseguidos, com medo, estavam lá fechados, numa casa com portas, janelas todas fechadas. Com medo dos judeus. Com medo dos judeus, que já tinham matado Jesus poucos dias antes. Isso. Fazendo, se mataram a Jesus, vão matar a nós facilmente. Aí, de repente, o Espírito Santo, né, é derramado, eles são cheios do Espírito Santo. A primeira coisa que fizeram foi abrir porta, abrir janela, sair para o meio da rua, começaram a falar das maravilhas do reino de Deus. Primeira coisa, perderam o medo. Perderam o medo. Isso. E começaram a falar, e cada um começou a entender na sua própria língua o que é isso. Aí Pedro pregou, 3.000 almas se converteram. Então, o batismo com o Espírito Santo na vida... É o segredo do crente, ele é fundamental. Você quer ter uma caminhada firme na presença de Deus? Então, busque de Deus o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Um aspecto que tem na palavra em Apocalipse, que está linkado a tudo que vocês disseram, é que diz assim, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então, o sangue representa a operação do Espírito Santo. Isso mesmo. E o Espírito Santo, aonde ele opera, ele gera vida. Quando o Espírito Santo opera na palavra, ele traz a palavra que é uma história, ele faz virar palavra viva. Quando ele opera em um homem, uma mulher, que pode estar abatido, ferido, ele restaura, ele restabelece. Essa operação do Espírito Santo é maravilhosa. O sangue é a vida do corpo, é o sangue que nutre todos os membros do corpo, né? É o que circula em todos os pontos do corpo, nos menores, todos. Só o sangue que circula. Então, é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é a vida do corpo. Amém. É o que dá vida, é o que sustenta, é o que nutre, né? Então, por isso que essa ligação sangue e Espírito Santo. Espírito Santo. Sangue dá vida ao corpo, assim como o Espírito Santo dá vida à igreja. É interessante que Elias falou assim, que queres? Antes que eu seja tomado de ti. Então ele faz um pedido. Eu quero que haja porção dobrada do teu Espírito Santo. E quando nós vemos os milagres que Deus operou através de Elias e os milagres que Deus operou através de Eliseu, os milagres na vida de Eliseu é exatamente o dobro. Porção dobrada do Espírito Santo. Então, aquilo que Deus operou, né, os milagres na vida de Eliseu foram o dobro que o Senhor operou através do ministério de Elias. Pastor Elcio, olha só a sabedoria de Eliseu. O que queres que eu te faça? Né? Olha, eu quero só a porção
dobrada do Espírito Santo. Porque ele percebeu que tudo É suficiente. aquilo... Não, porque ele percebeu que tudo aquilo de maravilhoso que estava sendo operado na É vida pelo dele Espírito é Santo. pelo Espírito Santo. É. Então, eu quero é o Espírito Santo. É. Ó. Salomão, o que você quer? Sabedoria. Sabedoria de quem? Do Espírito Santo. Pronto. É tudo que o homem É o melhor precisa, pedido. né? É a pergunta sábia. Muito bom. E É, é o pedido sábio. O É. ensino que fica nesse diálogo de Elias com Eliseu, porque o que ele pediu era para segui-lo até o dia do arrebatamento. Da mesma maneira, hoje, nós, como igreja do Senhor, pedimos a ação do Espírito Santo para nos preservar até a volta do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Porque lá fora, Jezabel está tentando tirar a salvação de muitos. Mas a igreja, em comunhão, ela vive da profecia. Se formos obedientes ao Espírito Santo, por isso que a igreja pede porção dobrada do Espírito. Porque aí nós vamos acompanhar Elias, tipificando aqui, até o dia que ele for arrebatado. Então, nós vamos ter os recursos que precisamos para vencer o mundo lá fora, período de trevas, recebendo luz. É isso que a igreja tem. Glória a Deus. No momento da meia-noite, a igreja tem luz. Um só Senhor, um só batismo, um só Espírito, que nos dá essa comunhão. É o lugar no mundo hoje que é o único lugar que tem consenso. Nós falamos amém, glória a Deus, porque obedecemos ao que o Espírito Santo tem nos falado. Glória a Deus. Infelizmente, terminou nosso tempo, né? E nós despedimos, então, de você que nos assiste, mas convidamos a continuar assistindo a nossa programação nos nossos canais digitais, especialmente a nossa TV Manaim. E despedimos também dos nossos companheiros aqui à mesa, né? A paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Amém. Senhor. Glória a Jesus. Até o próximo episódio.